Olá, alunos queridos do meu SESC Cidadania, alunos de segundo ano. Pois então, essa aula é uma aula que eu estou gravando, né? E estou colocando aí no YouTube. E é uma aula para reforçar a aula que já está também gravada no Teams, né? Mas, se caso vocês quiserem revisitar os estudos, né? É só dar uma olhada também nessa aula, tá ok? Então vamos lá. A aula é sobre Primeira Guerra Mundial, ok? Da qual vai servir de substrato nessa aula para vocês fazerem, executarem a tarefa dessa semana, tá? Está lá no roteiro, roteiro de tarefas, tá ok? Bom, então vamos que vamos. Compartilhar aqui os slides com vocês. Então vamos lá. Temática Primeira Guerra Mundial. Bom, nós estudamos muitos fatos que marcaram o século XIX, né? A última matéria que eu trabalhei com vocês foi a ação imperialista das potências europeias, norte-americanas e também mais tarde o próprio Japão, as potências capitalistas, né? Processo de neocolonialismo e imperialismo, tá? Bom, e aí eu mostrei para vocês, pessoal, que as últimas décadas do século XIX, né, e já na primeira década do século XX, aqui, ó, nesse slide você está vendo, mais ou menos de 1871, quando termina o processo de unificação da Alemanha e da Itália, praticamente você não tem grandes conflitos no contexto europeu durante esses mais de 40 anos, ok? De 1871 até o início da Primeira Guerra Mundial, ausência de grandes conflitos em toda a Europa, né? A prosperidade capitalista, né? Estamos já em meio à segunda revolução industrial, tá? As nações europeias investindo sobre o continente afroasiático, principalmente, a ideia de levar a civilização a esses povos periféricos, né? Então, vivenciou aquele ambiente, pessoal, repito, né, dessas últimas décadas do século XIX até 1914, a chamada Belle Époque, né? A grande época. Parecia que a Europa estava vivendo, de fato, né, a plenitude da humanidade, né? Aquele sonho, aquela utopia do iluminismo, né? De que o avanço, o progresso tecnológico científico conduziria inevitavelmente a humanidade a um estágio, a um tempo, né? Que não haveria mais guerra, só haveria prosperidade, não haveria mais fome, né? É o período da Belle Époque europeia. Pois então, mas só que por trás dessa aparente paz, né, dessa aparente prosperidade, nós tínhamos uma série de contradições, né? Prosperidade mesmo capitalista não era para todos, né? A paz, mas existia uma série de rivalidades, de revanchismos, né? Que na verdade era a preparação de um palco para a ocorrência daquilo que seria a Primeira Guerra a partir de 1914. Bom, o que nós vamos ter, pessoal? Nós vamos então analisar que por trás da Belle Époque, né, quais os conflitos imperialistas que vão explicar as rivalidades, que vão ser essas rivalidades, o quadro dessas rivalidades, tá? Os fatores que vão engendrar, né, a Primeira Guerra Mundial, ok? Bom, nós tínhamos, por exemplo, a rivalidade franco-germânica, franco-alemã. Tá? Da onde vinha essa rivalidade? Olha, para ressaltar um momento, né, mais importante, porque rivalidade entre as potências europeias sempre existiram por séculos, mas a partir da Guerra Franco-Prussiana, ali de 1870-71, o que acontece? A França sai derrotada nessa guerra que a Prússia, né, comandada pelo Bismarck, a Prússia provoca, né, e a França entra
nessa guerra. O que acontece? A França sai derrotada, sai humilhada, tem que pagar indenizações à Alemanha, tá? Além do que, tropas alemãs ocupam Paris, isso é humilhante para os parisienses e com certeza também para os franceses de maneira geral. Mas, além do que, a Alemanha obriga a França a assinar um tratado, né, extremamente humilhante, o Tratado de Frankfurt, né, o de Sedan e de Franco. E, para acabar de piorar, a Alemanha anexou 2 territórios da França, 2 territórios que eram províncias francesas, Alsácia e Lorena, rica em carvão mineral, rica também em minério de ferro, fundamentais para a Alemanha, né, fazer sua revolução industrial. Pois então, a Alemanha anexou esses territórios. Tá? E, para acabar de piorar, pessoal, nas décadas subsequentes à Guerra Franco-Prussiana, nós vamos ter a disputa pelo Marrocos, a questão marroquina, né? Essa área aqui, ó, né, na região do Maghreb, aqui do norte da África, o país chamado Marrocos. A disputa, né, entre Alemanha e França, qual das duas teria o Marrocos como sua possessão colonial? Bom, rivalidade anglo-germânica, ou seja, entre Inglaterra e Alemanha. Bom, a rivalidade aqui começa o seguinte: a Alemanha, após o seu processo de unificação, ela faz uma fase rápida de industrialização muito acelerada. Não demora muito, a indústria alemã, o parque industrial alemão já começa a vender mercadorias para mercados consumidores tradicionais que pertenciam à Inglaterra, como, por exemplo, o Império Turco Otomano, né? O vasto Império Turco era tradicionalmente comprador das fábricas inglesas. De repente, a indústria alemã começa a penetrar nesses mercados árabes, vendendo produto similar, de uma qualidade igual ou até melhor, por um preço melhor. Tá? Então começa uma guerra comercial entre Inglaterra e Alemanha. Como se não bastasse, né? O que acontece? É assinado um tratado, tá, entre o governo alemão e o governo turco, no sentido de construir uma gigantesca estrada de ferro, unindo desde Berlim, né, até a cidade de Bagdá, atualmente no Iraque. Né? Então, seria, na verdade, né, uma vez essa estrada de ferro construída, as mercadorias da Alemanha com certeza entraria muito mais barata e gera o prenúncio, né, nessa queda de braço comercial com a Inglaterra, era um prenúncio da Alemanha exercer a hegemonia nesse mercado turco. Né? Então, a rivalidade comercial, a guerra comercial. Outro ponto de rivalidade era no campo da política diplomática. Né? A Inglaterra sempre foi a potência, né, geopolítica, militar de toda a Europa. De repente, aparece, fazendo sombra, inclusive, ao poderio inglês, né, a Alemanha, no seu corpo diplomático atuante, tal, tal. Então, começa, né, uma bipolarização, né, em termos de diplomacia, em termos de hegemonia política na Europa. Então, disputa também no campo geopolítico diplomático. Além do que, nós vamos ter também, entre Inglaterra e Alemanha, a questão da disputa militar. Né? A Alemanha, sabendo que a Inglaterra era uma tradicional potência nas armas, principalmente a Marinha de Guerra Britânica, né, era famosa, a Alemanha começa a investir altos recursos, né, no seu campo de defesa, né, no seu exército, mas principalmente na Marinha de Guerra. E aí, pessoal, o que acontece? Essa corrida armamentista entre essas duas potências termina se alastrando por todo o continente. Muitos países começam a trabalhar aquela ideia de que quanto mais, né, a gente investir mesmo em exército, marinha de guerra, aeronáutica, tal, tal, o que vai acontecer? Não vai ter a guerra, não vai eclodir uma guerra. Por quê? Uma nação vai ficar com medo do poderio bélico da outra, e aí nós vamos ter um ambiente de paz. É a ideia equivocada na época que esparramou, né? A paz armada, né? Deixa a corrida armamentista ocorrer porque você tem um ambiente de paz armada. Bom,
Então, e aí delineamos também uma rivalidade anglo-germânica entre Inglaterra e Alemanha. Bom, em seguida, pessoal, nós temos uma outra rivalidade que envolve o Império Russo e o Império Turco, né? Mas termina resvalando também, pessoal, no Império Austro-Húngaro. Bom, vocês estão vendo aqui, eu peguei até um mapa que é até depois da Primeira Guerra, mas só para a gente citar, usar como exemplo, aqui você tem o gigantesco Império Russo czarista, tá vendo? Essa parte rosa. E a parte mais ao sul, pessoal, pegando aqui a atual Turquia e trechos do atual Oriente Médio, o Império Turco era muito grande, o Império Turco Otomano, tá? O que acontece, pessoal? É, o Império Turco e o Império Russo, durante o século XIX, quase que inteiro, tiveram conflitos, né? Disputas de áreas de fronteira. Então, de repente, você tem, já no final do século XIX, passando para o século XX, uma animosidade entre Rússia e Turquia, entre Império Russo e Império Turco, né? Ou seja, não se conversavam, né? Não tinham relações diplomáticas muito amigáveis, né? E isso terminava, pessoal, prejudicando até mais o Império Russo. Por quê? Porque a saída que os russos tinham, tá? Pela parte mais sul aqui, a Rússia tinha como única saída para chegar nos mares quentes aqui do Mediterrâneo, né? Atravessar com seus navios, né? Os dois estreitos aqui da região do Hellesponto, ó. O Estreito de Bósforo e o Estreito de Dardanelos, tá ok? Então, da passagem do Mar Negro até chegar ao Mediterrâneo, tá? Você tem o quê? A passagem aqui para chegar no Mar de Mármara, de Mar de Mármara para chegar no Egeu e no resto do Mediterrâneo. Só que a navegação russa, repito, estava impedida de passar por aqui, porque a Turquia, logicamente, pelo mapa você está vendo, controla os dois lados, né? Dos canais aqui de Bósforo e Dardanelos. Então, bloqueava para a navegação tanto mercantil como navegação de guerra da Rússia para os mares quentes do Mediterrâneo. Inclusive, havia momentos que a Rússia, para participar do comércio aqui no Mediterrâneo, de alguma forma, tinha que fazer a navegação lá por cima, né? Ganhar as águas aqui do Mar Báltico, que não é todo ano que se passa aqui, não é com qualquer época do ano, né? Tem época do ano que as águas do Báltico viram gelo, né? A dificuldade de navegar é muito grande, tá? Fazendo o Mar do Norte e tal, para depois chegar. Olha o tamanho da extensão, tá? Dessa viagem marítima, sendo que os russos poderiam chegar nos mares quentes por aqui, do Mediterrâneo. Bom, resultado, tá? A Rússia ameaçava a qualquer instante invadir essa parte da Turquia aqui, ó, né? Para desbloquear os dois impérios, tá? Desculpa, os dois canais, tá? Os estreitos. Além do que, pessoal, como eu falei, resvalava também aqui no Império Austro-Húngaro. Isso aqui tudo era um império, o Austro-Húngaro, né? O que acontece? A Sérvia, que nesse mapa aqui já virou Iugoslávia, mas a Sérvia era um país tampão, aqui, um país que não tinha saída para o mar. E a Sérvia provocava o Império Austro-Húngaro, né? Querendo anexar territórios da Bósnia, etc., para ganhar o litoral. Nessa rivalidade, né? Nessa provocação contra o Império Austro-Húngaro, né? A pequena Sérvia ganhava apoio do Império Turco, que é a chamada Grande Mãe Eslava, sendo que a Sérvia é praticamente toda de população de origem eslava. Então é isso. O Império Russo terminava tendo uma rivalidade, né, com o Império Turco, por conta dos estreitos de Bósforo e Dardanelos, e o Império Russo também tinha lá uma certa rivalidade também com o Império Austro-Húngaro. Por quê? Porque a Rússia apoiava um lado oposto, né, no conflito balcânico, apoiava a Sérvia contra o Império Austro-Húngaro no seu projeto pan-eslavista de unificação de território. Bom, então nós já vimos, né, a rivalidade franco-alemã, tá? A rivalidade inglesa contra a Alemanha, a rivalidade da Rússia com o Império Turco, né? E também com o Império Austro-Húngaro. E aqui eu poderia até usar aqui, esqueci, mas a rivalidade entre Rússia e Áustria, né? Mas eu já expliquei, a Sérvia é pequenininha aqui, tá, pessoal?
Tá? Ela queria anexar a Bósnia. Bom, então, aí vem a pergunta, né? Aonde França e Alemanha vão disputar, vão resolver esta série de pendências que marcavam a rivalidade entre os dois países, né? Quer dizer, a Primeira Guerra Mundial vai servir como uma solução violenta para se resolver o quadro de rivalidades, né? Ou seja, que aonde a França vai vingar, né, sua humilhação pela derrota da Guerra Franco-Prussiana, vencendo a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Não é à toa, pessoal, que o Tratado de Versalhes, que vai castigar e humilhar a Alemanha do pós-Primeira Guerra, pessoal, vai ter uma forte participação da diplomacia francesa, que não abria mão, né, de castigar, de punir a Alemanha. Né? É o revanchismo francês que teria que ser vingado. Aonde Inglaterra e Alemanha vão disputar a hegemonia no campo diplomático, a hegemonia nos mercados, também na Primeira Guerra Mundial. Né? Aqui também da mesma forma, onde Império Russo, Turco, né, vão decidir isso, a navegação livre do Mar Mediterrâneo, do Negro para o Mar Mediterrâneo. Bom, e aí, pessoal, nós vamos ter a formação com o tempo de alianças político-militares. Você vai ter, de um lado, a Tríplice Aliança, né, composta ela inicialmente por Inglaterra, França e Rússia, e do outro lado, na oposição, tá, nós vamos ter também um outro bloco político-militar diplomático. Quem? A Alemanha, que era um império, os dois impérios e a Itália, que era uma monarquia, né? O Império da Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a monarquia italiana já unificada, tá? Então, começa a guerra com esses três grandes atores de ambos os lados. Logicamente, no decorrer da guerra, outros vão entrando em cada um dos blocos. O Brasil mesmo, em 1917, entrou na guerra, né? Não chegou a mandar tropas, mandou só alguns oficiais, alguns agentes da saúde, etc. Bom, mas a guerra vai ter um estopim, né? A guerra vai ter uma causa imediata. O que é isso, pessoal? Você já tem todos os fatores já, né, postos para o início da guerra. Você tem um palco, né, já armado para o início de uma guerra. Faltava, né, aquele episódio que iria fazer desencadear entre as nações de cada um dos blocos, a Entente e a Aliança, declarações mútuas de guerra. E aqui nós temos um casal até muito bonito, o casal Ferdinando, né, o sucessor do trono da Áustria e sua lindérrima esposa. Pois então, eles foram até a capital da Bósnia, Sarajevo, tá? Fazer uma visita oficial, fazer inaugurações de algumas obras públicas, mesmo porque a Bósnia, repito, pertencia, né, ao território do Império Austro-Húngaro, né? O Francisco Ferdinando ele tinha um projeto muito grande de anexar de vez os territórios balcânicos ali, que a Sérvia estava de olho, né? Bom, o que acontece, pessoal? Um grupo terrorista chamado Mão Negra, tá? Organizou, né, planejou um atentado, né, no sentido de matar o Francisco Ferdinando, e planejou tudo direitinho, sabia mais ou menos o percurso da comitiva do arquiduque em Sarajevo, né? Só que no primeiro momento o atentado não dá certo, não dá certo. E aí o que acontece? Um membro dessa organização, né, horas depois, sentado num ambiente, uma espécie de um bar, e o Francisco Ferdinando, ao invés de interromper sua agenda, não, continuou, falou, não, inclusive nós vamos visitar os feridos nesse atentado, né, que nós sofremos, vamos até o hospital. E aí que o condutor do veículo errou, né, a rua, e para acabar de piorar, o carro quebrou na frente do boteco que estava esse jovem terrorista. Tá? Não deu outra, né, pessoal? Ele sapecou, né, deu um tiro no Francisco Ferdinando, matando também a esposa em seguida, né?
E, e foi preso no mesmo dia, esse jovem, né? E Kravid Príncipe, o nome dele. Ele foi preso, um jovem, e aí, vocês sabem, né? Depois de muito carinho, né? Ele confessou às autoridades de que pertencia, sim, a uma organização chamada Mão Negra e tal. Quer dizer, esclareceu tudo. Para a Áustria-Hungria, tratava-se de um atentado, de um terrorismo de Estado. Isso é mais grave ainda. Quer dizer, para a Áustria-Hungria, o governo da Sérvia que financiava essa organização terrorista que esteve por detrás desse atentado. Não deu outro. Um mês depois, o exército do Império Austro-Húngaro invade a Sérvia, e aí a Rússia, em proteção à Sérvia, parte para cima das fronteiras do Império Austro-Húngaro. A partir daí começa as declarações mútuas de guerra, né? Então, Império Russo, Império Austro-Húngaro já em guerra, depois você tem a Alemanha contra a França, a Inglaterra contra a Alemanha, e aí desencadeia todo o processo de guerra. Pessoal, como essa aula é uma aula mais resumida, né? Sucinta, eu vou trabalhar aqui o curso da guerra através das 3 fases, só mencionando alguns momentos. A primeira fase da guerra, chamada fase da guerra de movimento, né? Gastou-se no primeiro ano, 1914, muitos meses de deslocamento de tropas, etc., né? Para a fronteira do inimigo, etc., etc., né? Nós vamos ter um relativo equilíbrio de força, mas já é no final da primeira para a segunda fase que nós vamos ter uma guerra de trincheiras. O que seria isso, né? Os alemães começaram a fazer trincheiras, aquelas valas, né, aqueles buracos no chão, ficavam os soldados ali, esperando, logicamente, o soldado francês, né, ser alvo disponível e fácil, né, de abater. E aí, resultado, pessoal, a França também começa a fazer trincheiras. Resultado, os dois lados entrincheirados, a guerra praticamente se estagna ali no fronte ocidental. A guerra vai ter continuidade na parte mais sul e leste da Europa, né? Em 1916, nós vamos ter algumas mudanças, né? A Itália passa para o lado da Entente, ela que começou do lado da Tríplice Aliança. O governo italiano achou que as promessas, né, de compensações de guerra que os países, as autoridades diplomáticas da Entente estavam sendo mais sedutoras, mudou. Ela deixou o lado da Tríplice Aliança, né? A Alemanha, inclusive, mais tarde vai até interpretar isso como uma traição que a Itália fez a ela, a França, né? Bom, mas enfim, a Itália passa para o lado da Entente e o Império Turco Otomano, até agora meio neutro, né? Entra para o lado da Alemanha. Sempre esteve em relações comerciais e até diplomáticas legais com a Alemanha. Então ela entra do lado do bloco da aliança, encabeçada pelo Império Alemão. Bom, e aí nós vamos ter, né, a fase de 1917. Né? Em 1917, outras mudanças, a Rússia sai da guerra, porque internamente ocorreu uma revolução de natureza socialista, né, a Revolução Bolchevique, que leva Lenin ao poder, e Lenin, para consolidar internamente a Revolução Russa, né, a Revolução Bolchevique, retira a Rússia da Primeira Guerra, assinando com a Alemanha um tratado chamado Brest-Litovsk, que nós vamos ver no pós-guerra. E quem entra no lugar da Rússia, pessoal, na Tríplice Entente vai ser a Alemanha. Desculpa, os Estados Unidos. Os Estados Unidos entram com um exército descansado, um exército numeroso, né? Uma nova estratégia de guerra. Nós vamos ter uma nova guerra de movimento, né? Remanejamento de tropas, que dá certo, né? Dá certo e a vitória da Entente. Tá? A Entente vence a Tríplice Aliança. E aí, pessoal, nós vamos ter um momento a seguir, que são os momentos de tratados de paz. Que atualmente os livros de história andam corrigindo muito isso. Né? Como é que você vai chamar esses tratados como tratados de paz, se boa parte desses tratados já vão engendrar futuramente a Segunda Guerra Mundial, como, por exemplo, o tratado que vai castigar a Alemanha, né? O Tratado de Versalhes. Então, alguns autores buscam mais chamar esses tratados, não de paz, mas tratados punitivos. Né? Punitivos. E você vai ver que faz sentido isso. Né? Bom, o primeiro erro, né, do pós-guerra é culpar quase que única e exclusivamente a Alemanha por toda a guerra. Né? Então, olha aí, ó.
quem foi a maior culpada de toda a guerra, né? Quem foi a culpada de quase 11 milhões de pessoas mortas durante a Primeira Guerra, né? A Alemanha. Todo mundo apontava para a Alemanha. E foi o primeiro grande erro do pós-guerra. Como vocês viram, a guerra, né, ela teve como quadro, né, o choque de imperialismo, né? Bom, mas voltando, então nós vamos ter os tratados para punir os impérios derrotados. Primeiro, o Tratado de Saint-Germain, que vai punir o império, o gigante império austro-húngaro, né? Qual vai ser o critério da punição? A fragmentação. O Império Austro-Húngaro vai deixar de existir. Vou usar o mapa aqui para vocês entenderem. Ó. Aqui, ó. Olha o Império Austro-Húngaro aqui, antes de 1914, antes de começar a Primeira Guerra. Tá vendo essa parte de rosa aqui? Controlando aqui também trechos territoriais na região da Península Balcânica, tá? Então, olha como é que vai ficar, depois do Tratado de Saint-Germain definido e sacramentado, nós vamos ter a fragmentação desse império. Ele vai virar isso aqui. Olha lá, tá vendo? No lugar que tinha os tchecos, os eslovacos, vai nascer um país chamado Tchecoslováquia, era a parte norte do Império Austro-Húngaro. A Áustria-Hungria se separa totalmente, não tem mais nada a ver a Áustria e a Hungria, que eram países a mesma coisa, não tem mais nada a ver, separados, né? E nasce a Iugoslávia, a chamada Grande Sérvia, né? Nasce a Iugoslávia. Tá? E é um tratado que vai reconhecer também a Polônia como um Estado independente. Então, reconhece a Polônia como Estado independente e nasce uma pancada de países aqui onde era uma coisa só chamada Império Austro-Húngaro. Então, um tratado punitivo, não tem nem como discutir, e que teve como critério a fragmentação, né? O desaparecimento do Império Austro-Húngaro. Bom, outro tratado, pessoal, voltando aqui, o tratado concluiu aqui no Tratado de Sivres, tá? Depois, esse tratado vai sofrer uma revisão mais lá na frente, com o governo turco lá nos anos 20, que vai ser o Tratado de Lausanne, mas não vem ao caso aqui agora. O Tratado de Sivres, pessoal, vai fragmentar o gigante Império Austro-Húngaro. Lembra que o gigante Império Turco-Otomano, desculpa. Lembra que o Império Turco entrou também no meio da guerra ao lado da Tríplice Aliança. Pois é, esse império vai ser fragmentado. Tá? O Império Turco-Otomano, gente, era tudo isso aqui. Ó. O que a gente hoje mais ou menos conhece como Oriente Médio era uma coisa só, chamada Império Turco-Otomano. Os turcos agregavam no interior do seu império, né, uma série de povos árabes, né, que detestavam o domínio turco sobre eles. Né? Pois então, com o Império Turco saindo derrotado, as nações vitoriosas decidem fragmentá-lo. Então vai nascer a Turquia, que é mais ou menos o território que a Turquia tem hoje, né, com algumas diferenças, mas isso é que a Turquia aqui é hoje, né? E o resto, pessoal, vão ser possessões, tá? Áreas, né, de protetorados sob os cuidados da França e da Inglaterra, principalmente. Por exemplo, a Síria vai ser por alguns anos, até décadas, meio que protegido da França, até ganhar sua total independência, né? A região que hoje é o Irã, o Iraque, também ali sob influência, protetorados da Inglaterra, com o tempo ganham independência. Mas o que eu queria que vocês entendessem aqui, que o Tratado de Sivres fragmentou o Império Turco-Otomano, tá? Nós vamos ter também a questão, eu vou deixar até por último o Tratado de Versalhes, mas antes de terminar a própria Primeira Guerra, pessoal, nós vamos ter a Rússia saindo da guerra, como eu falei para vocês, né? E nós vamos ter o Tratado de Brest-Litovsk, tá? Que foi feito aí em 1918, um pouco antes de terminar a Primeira Guerra Mundial. Esse tratado, a Rússia vai sair da guerra. Só que a Alemanha vai aceitar não atacar mais a Rússia, né? Não só a Alemanha, mas a Tríplice Aliança, se a Rússia, agora sob as mãos dos bolcheviques, né, de Lenin, entregasse as províncias avançadas. Então você vai ter de verde aqui, ó, a Rússia entrega no Tratado Brest-Litovsk, para ter a paz, territórios que eram russos, chamados de províncias avançadas, né? A Finlândia, a Lituânia, a Letônia, a Estônia, a própria Polônia, tá? Então, é o Tratado de Brest-Litovsk que vai fazer nascer uma série de países. Só um detalhe, pessoal, vai terminar
a Primeira Guerra, e esses territórios que, até nesse momento, passou para o lado da Tríplice Aliança, para a Alemanha, como é que vai ficar daqui a poucos meses que a Alemanha vai sair derrotada? A Tríplice Aliança vai perder a guerra. Pois então, vai ser devolvido esses territórios à Rússia, que agora é comunista? De forma alguma, tá? Com o tempo, esses territórios vão se autonomizando e eles vão viver, né, uma efêmera independência, porque depois a União Soviética vai invadir uma boa parte desses territórios, principalmente as irmãzinhas ali do Báltico, né, Lituânia, Letônia, Estônia. Bom, mas voltando. E aí, deixei por último, pessoal, o tratado mais punitivo do pós-guerra, tá? A Alemanha, não é? Ou seja, aqui nós vamos castigar a única e talvez a grande e única culpada de toda a guerra. Né? E aí nós vamos ver os termos que marcaram o Tratado de Versalhes e a natureza humilhante deles. Né? Primeira coisa, a Alemanha teria que devolver a Alsácia-Lorena para a França. Não está no slide aqui, mas além disso, a Alemanha deveria, por 15 anos, deixar os franceses ocupar a bacia do Sarre, dentro do interior da Alemanha, né? No interior da Alemanha, para a livre exploração de suas riquezas, por prazo de 15 anos. Bom, então vamos lá. A Alemanha deveria devolver a Alsácia-Lorena, tá? Por 15 anos, suportar a ocupação francesa da sua região chamada Sarre, tá? A Alemanha perdia todas as suas colônias, está certo que não eram muitas na África e na Ásia, não eram muitas, mas eram colônias, né? Outra coisa, o exército alemão não poderia ter mais do que 100 mil homens, um efetivo muito pequeno de soldados, para uma Alemanha que tinha uma tradição bélica, né, histórica na Europa. Né? Outra coisa também vergonhosa, a Alemanha só poderia ter marinha e aeronáutica, né, e aviação comercial, mercantil. Nada de marinha e aeronáutica, né? Nada de aviação de guerra e marinha de guerra. Outra humilhação. Tá? Outros pontos que também não estão aqui. A Alemanha ficou proibida de remilitarizar a região da Renânia, a fronteira com a França. Tá? A Alemanha não poderia comprar blindados, carros de guerra, nenhuma, tanques, nada, nada. Né? Além do que, a Alemanha foi humilhada também a pagar 33 bilhões de dólares, né? Como compensação aí da destruição que o seu exército fez em territórios ocupados. Bom, e aí, pessoal, em aula nós já resolvemos essas três questões, né? E paramos por aqui. É uma aula sucinta, tá? Mas necessária, ajuda também você recorrer para fazer as questões que estão lá no nosso roteiro de tarefa dessa semana. Eu agradeço, tá? E façam bem da aula, ok? Até mais.